Paz e graça, meus irmãos, graças a Deus que estamos aqui mais um dia na casa do Senhor para aprendermos com Ele a Sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e que cada dia possamos viver em integridade para com Deus, viver um relacionamento sadio com o nosso Senhor e aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos já sabem, nós estamos com o nosso tema anual, que é Jesus Cristo é suficiente. Temos ouvidos aqui dos irmãos que pregaram palavras de ânimo, iluminando a nossa vida, para que sejamos mais crentes. À medida que os dias passem, nós vamos nos tornando cada dia mais vivendo em santidade e comunhão com o Senhor. E comunhão com os nossos irmãos também. É muito importante, irmãos, lembrarmos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é, para nós, a nossa regra de fé infalível e inerrante, e é ela que contém as promessas de Deus, a doutrina bíblica, sadia para os nossos dias, pois estamos vivendo os dias de angústias, dias de caos no mundo e até mesmo dentro das igrejas de Deus. Vamos então ler o nosso tema anual, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Se o irmão quiser projetar para nós, que esse tema jamais saia da nossa mente, o ano todo, falando desse grande tema, que Jesus é salvação, o nome dele está acima de todos os nomes, e diante dele todo joelho tem que se dobrar. Então vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu os irmãos também quiserem abrir suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Pedro, capítulo 3, texto mais longo, esse de Pedro, que nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Interessante, irmãos, esses 3 textos que nós lemos, que eles vão falar sobre a vinda de Jesus, que é o nosso tema de agora de manhã, ou seja, é o nosso subtema, melhor dizendo. 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve, falando a respeito da ressurreição e da volta de Jesus, os irmãos ali estavam entristecidos, porque eles aguardavam a volta de Jesus já iminente. Jesus já iria vir, bem próximo, já estava chegando já o dia de Jesus. E os irmãos então colocaram uma coisa na cabeça: se Jesus vem, e nós aqui estamos esperando Ele, que fim então se dará àqueles que morreram em Cristo? Aqueles que morreram e não vão ter a oportunidade de ver Ele, de aguardar a vinda dEle. Esta era uma dúvida que estava pairando na cabeça dos tessalonicenses. E Paulo escreve então para alertá-los, para consolá-los. Paulo escreve a eles que não será desta maneira. Então ele vai dizer que para os irmãos não serem ignorantes a respeito daqueles que já dormem e não ficarem tristes, como se não tivessem esperança. Paulo está confortando e ao mesmo tempo Paulo está falando da doutrina bíblica da ressurreição e da doutrina bíblica da volta de Jesus. A mesma coisa vai acontecer em 2 Tessalonicenses, onde Paulo vai escrever àqueles irmãos que muitos ali já não estavam mais cientes que Jesus voltaria. Eles pensavam que Jesus já tinha vindo, e eles ficaram. Porque surgiram pessoas no meio da igreja dizendo estas coisas, dizendo esses falsos ensinos. Então Paulo escreve então novamente esta segunda carta, e essa escrita ele não demora muito em escrever. Assim que ele termina de escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve então já logo em seguida esta segunda carta, lembrando os irmãos de como será a vinda do Senhor. Veja bem que Paulo não está falando do dia que Jesus vem, mas ele vai falar da forma como ele vem. Nós, a igreja do Senhor, nós não podemos fixar uma data da volta de Jesus. Isto é até herético, fazermos isso. Mas nós precisamos alertar os irmãos da volta dele, que se aproxima. Jesus, quando veio, Jesus falou muito sobre a sua volta. Os apóstolos, da mesma maneira, falaram aquilo que Jesus falaram. E nós continuamos a falar isto, que Jesus um dia vai irromper estes céus. E como estará a minha vida? Como estará a sua vida diante do Senhor? É uma doutrina bíblica que quase já não se prega dentro das igrejas evangélicas. Porque dentro das igrejas evangélicas, o que se prega é um triunfalismo. O que se prega é um antropocentrismo. O que se prega é um evangelho desassociado da palavra de Deus. Mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes,
para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Porque o mesmo Paulo vai dizer que a vinda dele será como um ladrão de noite. Ninguém espera aqui ser assaltado. Por mais que você, quando você caminhe nas ruas, você vai para o seu trabalho, por mais que você esteja atento, olhando, mas quando você é assaltado, você não sabe nem de onde o cara apareceu. Subitamente ele aparece na sua frente com a arma apontada para a sua cabeça. É lógico que Jesus não é assim. Mas é uma metáfora para dizer, para a gente não ficar despreparado quanto à volta de Jesus. Aliás, é preciso estarmos cientes quanto à nossa salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Algumas igrejas evangélicas, algumas seitas, elas entendem que ninguém sabe se é salvo ou não. Mas a Bíblia nos dá a resposta, dizendo que eu e você, nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos salvos na pessoa de Jesus. Outro texto que nós lemos foi lá em Pedro, onde Pedro também fala dessa volta de Jesus. No capítulo 2, Pedro vai alertar os irmãos quanto às heresias. E no capítulo 3, ele vem discorrendo sobre o dia da volta do Senhor. Porque estavam introduzindo dentro da igreja, onde Pedro pastoreava, que Jesus já não vinha mais. Quando vai dar essa volta? Desde que o mundo é mundo, as coisas estão sempre a mesma coisa. Era esse o ensinamento que estava sendo passado por alguns que entraram dentro da igreja, alguns heréticos. Então Pedro vai escrever, falando que não era daquela maneira. E ele vai dizer que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Eles estavam sendo ensinados, ou alguns crentes estavam dizendo que Jesus já não viria mais. Que esta volta de Jesus não aconteceria mais. Que isso daí era somente uma utopia, como algumas igrejas evangélicas hoje pregam. Há um ensino nos nossos dias, que talvez os irmãos não saibam, poucos sabem disso, que é chamada de universalismo. Ou seja, todo homem, lá no final, vai ser salvo. Não importa. Não importa. Então você já não tem mais doutrina. Já não tem mais evangelho, aquele evangelho simples, puro e simples, que Jesus pregou. Já não é mais aquele evangelho que os apóstolos falaram. Porque no final todo mundo vai ser salvo. É o universalismo que está sendo pregado nos nossos dias. Também não tem inferno. Alguns dizem que no final só as pessoas boas vão ser salvas. E pregam um aniquilacionismo. Algumas seitas heréticas dos nossos dias pregam isso. Como o Testemunho de Jeová, como o Adventismo. Pregam o aniquilacionismo. Algumas igrejas emergentes que estão surgindo nos nossos dias, chamadas de igrejas progressistas, ou igrejas inclusivas, eu falei até isso no domingo passado, que não existe mais céu e nem inferno. Que os milagres que aconteceram na Bíblia não foi exatamente daquela maneira. Que Deus não é mais soberano, como diz o teísmo aberto, que está sendo promulgado e propagado por algumas igrejas evangélicas. O teísmo aberto, ele tira a soberania de Deus. O teísmo aberto, ele
tira o sobrenatural que está dentro das Escrituras Sagradas. Nós temos que ter um cuidado com isso mesmo. Porque se aproximam os finais dos dias. Precisamos estar vigilantes, alertas quanto a isso. E através dessa suficiência de Cristo na salvação, nós podemos entender que nós fomos salvos e estamos sendo salvos e no final estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Alguns entendem isso como os aspectos da salvação. E eu coloquei os 3 tempos da salvação. Que nós fomos salvos no passado, estamos sendo salvos no presente e no futuro estaremos salvos. Como está escrito aí nesse slide. No passado nós fomos justificados, nós fomos salvos da penalidade do pecado, é o passado redimido, então você foi redimido, meu irmão. Se alguém falar que você também é pecador miserável, que você não merece estar na igreja, que muitos faz chacota do crente dentro da igreja, dizendo que o crente é santarrão e tudo isso aí, não se importe com isso. O seu passado foi redimido mediante o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós fomos salvos da penalidade do pecado. É como está escrito em Romanos, a partir do capítulo 5, versículo 1, que nós fomos justificados diante de Deus. O sangue de Jesus nos justificou. Olha aí, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação no passado. E a salvação no presente, nós estamos sendo salvos. Nós não ainda alcançamos o patamar de perfeição. Só conseguiremos isto na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E qual é o nome disso? Santificação. E a Bíblia, em todos os momentos, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar para nós da nossa santificação. O Espírito Santo nos ajuda a nós nos santificarmos para Deus. Dia após dia, até a volta dele. E no futuro, que é o que nós vamos analisar, fazer uma visão panorâmica desta vinda de Jesus, nós alcançaremos a glorificação. Salvação da presença do pecado. Pecado, quando nós estivermos com Jesus, não haverá mais pecado. João, quando ele escreve o Apocalipse, ele fala que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Paulo vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com os nossos corpos glorificados. Ninguém aqui ainda está com o corpo glorificado. O único no céu que está com o corpo glorificado é o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro homem que está no céu. Eu falei isso no domingo passado. E nós esperamos esta glorificação. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos nos santificar, precisamos vigiar, precisamos viver de fé, pela fé, precisamos obedecer a Deus mediante a fé, precisamos viver uma vida autêntica na pessoa de Jesus Cristo. Faz parte do nosso contexto cristão. E esses são os 3 tempos da salvação. Para Deus, isso daqui só importa para a gente, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Pedro vai alegar isso quando ele escreve. Porque os falsos ensinos que estavam adentrando a igreja, eles diziam que já não tem, Jesus já não vai vir mais. Se Jesus não vir mais, o que importa?
não importa mais nada. Então, Pedro ele vai falar da questão de Noé. Pedro ele vai falar que aqueles irmãos, aqueles ensinadores falsos que estavam ali dentro da igreja, eles estavam vivendo como nos dias de Noé. Noé demorou 120 anos para poder construir a arca. E ele foi menosprezado. Acharam que ele estava doido. É como nos dias de hoje. A gente fala da volta de Jesus, fala que Jesus vai voltar, mas as pessoas não se importam com isso. Nos dias de Noé, eles viviam, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Nos nossos dias é a mesma coisa. Parece que a história é cíclica. As pessoas vivem isso, como se não houvesse amanhã, como se eles não fossem morrer. As pessoas vivem como se elas fossem viver eternamente. Principalmente para os ateus. Para os religiosos, não, a gente vai reencarnar na outra vida. Para outros, não, aqui a vida tudo termina aqui. A gente vai para o túmulo e acabou. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz o contrário disso. Então precisamos viver uma vida com Deus. Ele vai se lembrar e falar para aqueles irmãos que estavam proferindo um ensino falso dentro da igreja, a mesma coisa de Ló, nos tempos de Ló. Ló, quando ele saiu de Abraão, ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, cidade próspera, as Campinas Verdes. Mas a cidade era um caos, pecado em cima de pecado. Só que Ló era um homem justo, e a Bíblia detalha, nos diz que ele era um homem justo. Mesmo diante daquelas atrocidades, dos pecados de Sodoma e Gomorra, ele não corrompeu o seu coração. E por ele, Deus foi lá, enviou um anjo e resgatou ele de lá. E as pessoas nos nossos dias vivem da mesma maneira. A história, como diz o Hernandes Dias Lopes, a história, ela é teleológica. Ela caminha para um fim. A história, ela não é cíclica, mas ela é teleológica. Ela está caminhando para um final. Nós estamos caminhando para um final. E como estará a nossa vida com Deus no dia da volta de Jesus? Que é a sua segunda vinda. Porque a primeira vinda ele já veio. Encarnou, morreu, ressuscitou, ascendeu aos seus céus. Ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, ele não vai vir mais como cordeiro. Na sua segunda vinda, ele não vai vir mais apregoando uma graça. Na sua segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá trazendo juízo para essa terra. Então é necessário que nós estejamos vigilantes quanto a isso. A igreja precisa ter isso em mente. Que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele virá. E o autor de Hebreus vai falar, o que virá, virá. Ainda um poucochinho de tempo, e o que virá, virá, e não retardará. É a promessa de Deus, é a maior bem-aventurança do crente, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a igreja anseia por esta promessa. Pelo menos é o que nós esperamos, é que a igreja anseie por isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós não somos deste mundo, irmãos. Este mundo não nos pertence. A Bíblia está cheia de versículos falando que nós somos forasteiros, estrangeiros, diante de uma terra estranha, que não é nossa. O autor de Hebreus vai dizer que o nosso repouso está no céu, onde habita a justiça. Louvado seja Deus por isso. A vinda de Jesus, ela também é chamada pelos eruditos bíblicos
está relacionada à escatologia. Embora a gente não veja esta palavra escatologia dentro do texto sagrado, porque o texto sagrado, como vocês sabem, é uma tradução do grego para o hebraico, do grego para outras línguas, e chegou até nós, até o português. Então há uma palavrinha que no grego é escatos, é o escatom de Deus, que significa última coisa. E o logos, logia, no grego, é o estudo concernente às últimas coisas. E isto está atrelado a esta segunda vinda de Jesus. Então, o que é a escatologia? É a doutrina que lida com as últimas coisas. É o que nós estamos vivendo, as últimas coisas. As pessoas não percebem isso. Mas Mateus 24, Mateus 25, a Bíblia está, principalmente no Novo Testamento, essa descrição de que Jesus vem, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Veja aí, são expressões bíblicas, últimos dias, como está em Miqueias, capítulo 4, versículo 1. A mesma coisa que está escrito em Miqueias, é o mesmo que está escrito em Isaías. Parece que os dois combinaram aí. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20? Só para a gente ter uma ideia. Volta, irmãos, o versículo 19. Pronto. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nesses últimos tempos. E quais são os últimos dias? Ele começa desde a ressurreição de Jesus até os dias de hoje. Pedro, ele vai falar que para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Por quê? Porque Deus vive na eternidade. Não é igual nós. Por isso que para nós é necessário ter salvação no passado, no presente e no futuro. Mas Deus é atemporal. Deus não vive no tempo como nós vivemos. Deus é o próprio tempo, porque Ele é o Criador do tempo. Provérbios, o capítulo lá de Provérbios que vai falar do tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas. Quem determinou esse tempo determinado para todas as coisas foi o próprio Deus. Então Ele é atemporal. Para Deus não existe passado, não existe futuro. Deus vive no eterno agora. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Ele tem esta propriedade, estes atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Deus está fora do tempo. E Pedro alerta os irmãos quanto a isso. Então nós temos também uma definição, que é estudo dos acontecimentos finais do plano de Deus para este mundo. E a consumação do propósito de Deus. O plano de Deus, irmãos, ele começa no Éden. O plano de redenção, de salvação, ele começa no Éden. Ele ganha maior força e chega ao seu ápice quando Jesus Cristo morre. Porque ele veio para cumprir todos os requisitos da lei. E de lá para cá, ainda estamos nesse plano redentivo de Deus, porque Jesus ainda não voltou. Nós ainda estamos aqui, aguardando esta bem-aventurança. Na escatologia também, há profecia. E o que é a profecia? É a proclamação da vontade de Deus presente e futura. Os profetas profetizaram a respeito do Cristo encarnado, profetizaram a respeito do nascimento dele, da ressurreição, e por aí vai.
Veja que Jesus é descrito, principalmente no Apocalipse, de alfa e ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Então, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. A humanidade caminha para um fim. E por isso nós precisamos estar alertas. Nós temos aí, irmãos, quando a gente se trata da vinda de Jesus, quando se trata de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nós precisamos estar alertas e vigilantes quanto a essas duas palavrinhas aí, esses dois termos. O primeiro termo é escatomania, que é uma fixação mórbida pelas coisas futuras, pelas últimas coisas. Tanto é que hoje nós vemos vários filmes de ficção científica. Nós vemos vários filmes apocalípticos, que não tem nada a ver com o Apocalipse da Bíblia. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses filmes apocalípticos são invenções humanas das pessoas, até mesmo para angariar fama e dinheiro. Há aqueles também, até crentes, que eles têm uma fixação tão grande pelas últimas coisas, pelo advento de Cristo, que tudo que passa ele associa com a Sagrada Escritura, principalmente com o Apocalipse. Se sair uma coisa nova, pronto. Isso aí, está vendo? É a besta, é o falso profeta, é o anticristo. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos estudar o texto sagrado, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto cultural. Porque senão a gente vai ficar bitolado com essas coisas. Isso não é de agora não, é desde sempre. As pessoas tinham essa fixação pelas últimas coisas. É um megalomaníaco. E tem a segunda coisa também, que é a escatofobia. É um medo das últimas coisas. Tem crente que tem medo que Jesus venha. Talvez até ore, Jesus não vem agora não. Tem medo. Tem tanto medo que não leu o Apocalipse. Se leu o Apocalipse, não dorme de noite. Misericórdia, Jesus. Se fosse um crente pentecostal, queima ele, Jesus. Então, irmãos, nós não precisamos ficar com medo. Não precisamos ficar com medo de ler o Apocalipse, não. A palavra Apocalipse significa revelação. É a revelação de Deus. É o plano de Deus para nós, para a sua igreja. Tanto é que ele escreve lá para as 7 igrejas que estavam na Ásia, para elas se consertarem. E aquelas outras duas, Esmirna e Filadélfia, para eles continuarem firmes. Então, para que esse medo? Então, a gente tem que tirar isso de nós. Se você é um escatomaníaco, não seja mais. Se você é um escatofobíaco, não seja mais. Porque a palavra de Deus está aqui para nos instruir. E a escatologia não é coisa de outro mundo, não. Ela tem a ver com essa volta de Jesus, com a vinda de Cristo em glória. E Ele virá. A Bíblia nos assevera isso, que Ele virá. É preciso estar preparado. Você está preparado, meu irmão, para a volta dEle? É preciso estar preparado, para que este dia não nos pegue de surpresa. Pedro, ele orienta, vamos ler aí em Pedro, ele orienta que o dia do Senhor, apesar que ele vem como ladrão, mas ele vem como ladrão, não é para nós. Às vezes a pessoa acha que Jesus vai vir como ladrão para a gente. Não, nós estamos já esperando Ele. Quando Ele vier na glória e nós o vermos, se nós ainda estivermos vivos, aleluia! Glória a Deus por isso. Nós seremos arrebatados juntamente para onde Ele estiver. Isso daí não vai pegar a gente de surpresa, não.
Ele virá como ladrão de noite para aqueles que não estão esperando. Para aqueles, inclusive crentes, que vivem uma vida dissoluta, que vivem uma vida longe da presença de Deus, que vivem uma vida aparente, está na igreja, mas não foi convertido, como os falsos profetas, que Paulo fala lá desde o passado, como Pedro também fala desses falsos profetas, que existiram lá no Antigo Testamento, e que agora irão se levantar falsos mestres diante da igreja. É para esses falsos mestres, para os falsos profetas, que Jesus virá como ladrão de noite, porque eles não estão esperando. Mas para a igreja não. Para a igreja será um dia de triunfo. A igreja militante aqui na terra não será mais uma igreja militante, mas será uma igreja triunfante, porque estará no céu com Jesus. É isso que nós esperamos. E ele fala isso, versículo 11: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. É preciso ser santo, é preciso ter piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ele fala para a gente se apressar. De que maneira? Pregando o evangelho, vivendo a vida de santificação, anunciando a salvação aos que perecem. E no dia de Cristo, nós não seremos pegos de surpresa. E ele termina: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É isso que Pedro fala conosco. Então não preciso ficar preocupado se Jesus vai vir hoje ou amanhã ou depois. Não preciso. O fato importante é que ele vem. E no dia que ele vier, eu estou esperando ele. Como diz John Wesley, o metódico John Wesley, pregador metodista. John Wesley, quando foi indagado: o que você vai fazer, John Wesley, quando Jesus vier, no dia da vinda de Jesus? John Wesley olhou para seu irmão e falou: eu vou viver uma vida natural. Eu vou ir pregar, tenho um compromisso de pregação, vou pregar, depois eu vou para a casa do irmão. Chega lá na casa do irmão, eu vou orar junto com ele, com a família dele. Às 10 horas eu vou dormir, porque John Wesley era um cara muito metódico. Quando ele passava nas ruas, as pessoas já sabiam até que hora que era, por tão metódico que ele era. Vou dormir às 10 horas, e quando acordar estarei na glória. É a nossa vida. Eu não preciso ficar preocupado quando Jesus vem, porque essa era a preocupação dos discípulos lá em Mateus 24. Eles estavam lá, extasiados pela construção do templo. E aí Jesus vai falar para ele: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele vai fazer a pergunta para Jesus: quando se dará o dia da sua volta? E quando se dará esses sinais? Então Jesus vem discorrendo o capítulo 24 de Mateus. Eles estavam preocupados quando Jesus ia vir. Algumas seitas que foram levantadas nos nossos tempos, elas ficaram tão preocupadas com a volta de Jesus que dataram uma data, que é chamada de as 3 heresias norte-americanas, que é a Testemunha de Jeová, com Charles Taze Russell, que marcou a data de Jesus, a volta de Jesus, para 1914. Jesus não veio em 1914. O Adventismo também datou a volta de Jesus o dia 31 de março de 1843. Jesus não veio em 1843. Depois eles recalcularam: não, erramos aqui no cálculo por um pouquinho. Ele vai vir no dia 22 de outubro de 1844.
Jesus também não veio em 1844. E aí o camarada que teve essa visão que Jesus ia vir, que agora eu esqueci o nome dele, era Aaron Miller. Ele se arrependeu e voltou para a Igreja Batista. Só que aqueles discípulos que ele conseguiu fazer, inventou uma mentira. Que Jesus realmente tinha vindo, mas ele não tinha vindo em terra, visivelmente, ele veio invisivelmente. E a outra heresia americana é a do Joseph Smith, que é o pai do mormonismo, que falou, no teu tempo, ele teve uma visão lá, que ele escreveu um outro evangelho lá, que é o livro de Mormons, e ele falou que Jesus ia vir daqui a 56 anos, no tempo dele. Jesus veio? Não. Então são as 3 grandes heresias norte-americanas. Então nós não precisamos ficar preocupados com a data dele. Precisamos viver um cristianismo autêntico, que nos aproxime de Deus, que gere em nós fé, que gere em nós obediência, que gere em nós santidade, para que quando Ele vier, a nossa oração seja: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, temos alguns termos bíblicos, a Bíblia tem alguns termos, referente a essa segunda vinda de Jesus, né? Então nós temos aí um termo, está no grego, erkomai. Lógico, o grego não se escreve assim, isso daí é uma transliteração, que significa vir ou ir. É o que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, os discípulos ficaram lá, de braço cruzado, olhando para cima. Então o anjo se põe diante deles e fala para ele: olha, este mesmo Jesus que vocês estão vendo ascender-se aos céus, é o mesmo Jesus que virá. A palavra lá para virá é uma palavra chamada erkomai, que ele foi, mas ele também vem. Olha a promessa aí. E o intuito do anjo ali com os discípulos de Jesus era o seguinte: olha, vocês não têm que ficar olhando para cima. Vamos trabalhar, meus irmãos. Chegou a hora em que a virtude do Altíssimo vai descer sobre vós. Vocês serão cheios do Espírito Santo. E vocês testemunharão, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. É hora de pregar, é hora de evangelizar. Não é hora de ficar parado, ocioso, esperando a vinda de Jesus. Nós esperamos a vinda de Jesus trabalhando para Ele. É isso que Ele requer de nós. Um outro termo é harpazo, que é a palavra arrebatamento, que está dentro das nossas Bíblias, da nossa Bíblia. E essa palavra harpazo, ela foi traduzida como arrebatamento. Então ela tem um significado de pegar, agarrar, elevar ou levar pela força. O arrebatamento é isso. Paulo fala isso no texto que nós lemos, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo 15. Ele diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E lá, no versículo 17, tem essa palavra arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos elevados, seremos tomados à força pelo Senhor. Para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Eu entendo, irmãos, que o arrebatamento da igreja e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória é um único evento. É um único evento. Jesus vem, arrebata a igreja, nós nos reunimos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra harpazo, que lá no 1 Tessalonicenses, que foi o versículo que nós lemos,
ele está escrito no grego original, arpagezômenta. Nós seremos tomados para Deus, elevados para o Altíssimo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus, ele quando faz a promessa, ele cumpre. Ele nos prometeu que não nos deixaria só, enviou o Espírito Santo. E no final, na consumação de todas as coisas, ele virá para nós e nos levará para ele mesmo. Por isso que lá em João 14 ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que no céu tem tantas moradas. Ele anuncia essa volta dele, o próprio Cristo. Outros termos, a parúzia, que significa presença, advento, está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, que é a palavra aí, vinda, é a parúzia. O que é a parúzia? Todo olho o verá. Paulo fala isso, que todo olho o verá. No dia da vinda do Senhor, todo mundo verá a vinda dele, tanto crentes como ímpios, tanto salvos como não salvos. A diferença é que o salvo será arrebatado e o ímpio não. É a promessa que Jesus fez para a igreja. Jesus tem compromisso com a igreja, irmãos, não é com o mundo, não. O mundo hoje, Tiago fala que é inimigo de Deus. E às vezes a igreja se deixa influenciar pelo mundo. Tudo que é do mundo a igreja traz para, os crentes traz para dentro da igreja. Todos os modismos lá de fora, traz para aqui para dentro. Cuidado, muito cuidado com isso. Eu falei aqui no domingo passado que a heresia, quando ela se enraiza dentro da igreja, ela vem para dentro da igreja, ela vem de forma sutil, ninguém percebe. Quando a gente menos espera, nós estamos chafurdados na lama e não temos mais força para sair. É preciso ser vigilante. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. Jesus sempre falou isso a respeito da vinda dele. Vigiai e orai. Então a parúzia, ela é essa manifestação onde todo olho verá o Cristo do Senhor descendo em glória. Temos outro termo, que é a epifaneia, que é a manifestação de nosso Senhor em glória. Temos outro termo, apocalipse ou apocalipto, que conforme eu já falei, significa revelação. O livro de Apocalipse, ele tem esse sentido, que ele é a revelação de Deus para a sua igreja. Não é uma coisa mística, oculta. Não é uma coisa que a gente tem que falar para Deus nos revelar de novo. Não, nós precisamos pedir a Deus a iluminação do Espírito para que nós compreendamos o que está escrito ali. Precisamos pedir a orientação do Espírito para nos iluminar, para que nós compreendamos as coisas do Senhor. A Bíblia é a revelação de Deus para nós nos nossos dias. E muitos não creem mais nas Sagradas Escrituras. Por que nós estudamos esta profecia da vinda de Jesus? Por quê? Temos vários motivos. Primeiro, porque nós precisamos saber, porque as profecias nos informam sobre o plano de Deus para o homem. É o plano de redenção. Jesus não quis esconder de ninguém isso daí. Está patente para todo mundo. Por isso que a igreja precisa pregar, para que o ímpio saiba desse plano de redenção que Deus tem para o homem. Por que estudar profecia? Porque ela gera em nós esperança. Por que estudar profecia? Porque ela gera em nós consolo. Por que estudar profecia, principalmente da vinda de Jesus? Porque ela vai gerar em nós vigilância. Ela vai gerar em nós salvação. Vai mostrar o caminho de salvação. O Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele diz para nós, quando ele escreve lá, lá em
um comentário que ele faz em 2 Pedro e Judas, ele diz o seguinte, que nós não temos a data da volta de Jesus, mas Deus, Ele colocou placas no caminho, nos orientando. Olha, é por aqui, não é por ali não, é por aqui. E isso está em plena ratificação com o que a Bíblia diz. Porque quando Jesus fala aos seus discípulos, Ele diz assim, olha, é melhor entrar pela porta estreita, porque a porta larga, ela conduz à condenação, mas a porta estreita nos conduz à salvação. Então nós temos placas no caminho, nós somos orientados por Deus para seguir no caminho correto. Ela vai gerar em nós também confiança. As profecias ajudam a confiar no caráter e na soberania de Deus. Tem muitos que não acreditam mais nem na soberania de Deus mais. Não crê que Ele é onisciente, onipotente e nem onipresente. Que Deus não sabe o futuro. Coisas do teísmo aberto. Chamado também de teologia relacional. Chamado também de teologia, teologia relacional e teologia progressiva. Vai gerar em nós também compromisso e missão. Ela promove uma igreja evangelística. Quantas igrejas que não evangelizam mais? No meu tempo, irmãos, quando eu era menino, tinha aqueles pregadores que evangelizavam nas praças. Às vezes, nem tudo que eles falavam era certo, mas eram homens cheios de Deus. Quando eles falavam assim, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Olha, se você não se decidir aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, se você não crê nas Escrituras, você vai para o inferno. Mas hoje, se você pregar isso na praça pública, vão te levar para a cadeia. Se você pregar isso hoje, no rádio, na televisão, até mesmo dentro da igreja evangélica, você é intolerante. Mas a mensagem da palavra de Deus é essa. Não tem para onde fugir. Não há meio termo na salvação. Ou você é bode, ou você é ovelha, não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Não existe outro meio termo. Não existe um outro caminho que leve a Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não por eu, por Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que tomar o cuidado com certos evangelhos que nos são pregados. Dentro do Antigo Testamento, nós temos também perspectivas escatológicas. Não é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele vai falar dessas perspectivas escatológicas. O Novo Testamento, ele está latente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. A Bíblia é uma coisa só. Não existe duas Bíblias aqui, uma antiga e outra nova. Não, é uma coisa só. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos essas perspectivas escatológicas. Quando vai falar da vinda do Redentor, os irmãos aqui falaram, lá de Gênesis 3,15, aquela promessa que é chamada de proto-evangelho. Emanuel Jacques falou isso aqui numa pregação dele, outros irmãos também falaram, que é a semente da mulher. Ali era um proto-evangelho a respeito da pessoa de Jesus. Tanto é que quando, dentro da nação hebraica, principalmente nos primórdios, quando nascia um menino homem, a mulher ficava alegríssima, porque ela entendia que aquele varão que nasceu dela seria o Redentor. Eles tinham essa visão, esse pensamento. E não só as mulheres, os homens também. Quando Moisés escreve lá no Êxodo, o que ele fala? Olha, o Senhor levantará um profeta maior do que eu. E tudo aquilo que ele falar, vocês têm que ouvir.
é uma perspectiva escatológica de Moisés, mesmo ele não conhecendo o futuro, mesmo ele não tendo esta visão cristológica, esta visão teológica, esta visão escatológica que nós temos nessa era presente. Mas eles tinham isso em mente, mesmo não sabendo de que forma falar. Mas pelo intermédio do Espírito Santo, que inspirou estes homens, eles falaram isso, mesmo sem saber direito o que era. E aí temos vários versículos aí, apontando para a vinda do Redentor, apontando para o Messias. Temos vários versículos bíblicos falando isso para nós, principalmente no Isaías, né, que é considerado o profeta messiânico, o que mais falou sobre a vida de Jesus e a obra de Jesus no Antigo Testamento. Nós temos aí a chegada do reino de Deus, conforme está registrado em Daniel 7, 13 e 14. Nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme profetizou Joel. E essa promessa se cumpriu cabalmente no dia de Pentecostes. E temos também novos céus e nova terra, conforme está em Isaías, capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, versículo 22. Então são perspectivas, meus irmãos. Isso não é uma coisa que surgiu agora, na nossa era, pós-cânon encerrado, não. Essas perspectivas nós temos dentro do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele fala sobre isso daí para nós. Nós temos alguns temas envolvidos na escatologia, nessa segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, nós falamos um pouco. A segunda vinda, né? Embora arrebatamento e segunda vinda são palavras distintas, mas elas têm uma conexão muito grande. O arrebatamento está atrelado à segunda vinda, e a segunda vinda ao arrebatamento. Nós temos a palavra tribulação, que é a grande tribulação, Mateus 24. Nós temos a palavra milênio. Não vou entrar em pormenores de tudo isso aí não, viu, irmãos? Eu estou falando que esses temas que estão envolvidos nessa segunda vinda, estão envolvidos na escatologia, no estudo sistemático das últimas coisas. Nós temos milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20, principalmente do versículos 1 ao 6. Nós temos o tribunal de Cristo, nós temos ressurreição e juízo, céu e inferno e trono de julgamento. Então todas essas palavras aí, elas fazem parte do bojo dentro da escatologia. Não significa que nós vamos datar lá, fixar a volta de Jesus, mas para nós estarmos alertas quanto a isso. Porque há muito profeta no meio de nós dizendo que a vinda de Jesus não é mais certa. Nós temos alguns desafios escatológicos para a igreja. Quais são eles? Santidade, que eu frisei aqui. Pedro fala isso para nós, versículos 10 até o 14. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Veja aí, atente para a palavra anunciamos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. É o querigma de Deus. É necessário a igreja ter esse compromisso com a palavra. É necessário a igreja ter esse compromisso de propagar o evangelho de Jesus. Para quê? Para que as pessoas saibam desse plano de redenção. Para que as pessoas saibam que Jesus voltará. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja militante, compromissada com o evangelho e testemunhando do evangelho. Eu gosto muito daquele texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que às vezes as pessoas interpretam de forma errada, equivocada. Quando diz assim, está ali, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí as pessoas vão entender que esta nuvem de testemunhas são os irmãos, são as pessoas que estão perto da gente, são os anjos, não tem nada a ver. Ele está se referindo ao capítulo 11. Quem são essas nuvens de testemunhas? Abel, Enoque, Moisés, Davi, é a galeria dos heróis da fé, para a gente olhar para esses homens de Deus, que é digno de admiração, e que não era o mundo, este mundo, não era digno destes homens aí, é para ele que nós temos que olhar, porque eles foram homens íntegros, homens de fé, que tiveram fé em Deus, e muitos deles foram mortos, à espada, as mulheres perderam seus filhos, muitos foram arrancados à vida, principalmente no Coliseu de Roma, era espetáculo para a plateia romana. É esta nuvem de testemunhas que é digna de admiração. Nós devemos olhar para estes heróis da fé e tentar viver ao máximo o que eles viveram, sem perder de vista a nossa fé. É isso que o texto está falando. Por isso que ele fala, portanto. É um advérbio, né? Eu creio que é um advérbio de finalização. Finalmente, vocês têm que olhar para eles e viver uma vida digna, fugir do pecado. É isso que ele vai tratar. Por isso que eu gosto desse texto. Nós temos aí, irmãos, alguns sinais. Por que alguns? Eu coloquei alguns. Tem outros. Lá em Mateus 24, por exemplo, Jesus vai falar de terremoto, de catástrofes naturais, Jesus vai falar do amor que se esfriaria, Jesus vai falar de pestes, Jesus vai falar de um monte de coisa. Por isso que eu coloquei alguns aí. Porque tem outros. Alguns sinais da vinda de Jesus. Apostasia, o anticristo, perversidade, tempos terríveis e zombadores. Era o que estava acontecendo lá no tempo de Pedro. Pessoas que estavam zombando do Evangelho. Quantos hoje zombam do Evangelho? Você vai pregar, nós temos tido experiências sobre isso daí, na Segunda-feira Viva. Você prega o Evangelho, as pessoas não estão nem aí. Estão nem aí. É como se você estivesse falando para o vento. É claro que você não vai estar falando para o vento, porque a palavra de Deus não volta vazia para ele. Mas as pessoas estão nem aí. Talvez antigamente as pessoas que quando a gente vai fazer esse evento evangelístico, as pessoas desligavam o som, as pessoas tinham um certo temor de Deus. Hoje as pessoas não têm mais temor de Deus. É você falando, o pastor pregando, os irmãos cantando, adorando a Deus, o Espírito de Deus ali conosco, ninguém está nem aí. Mas eles vão se arrepender. No dia da volta de Jesus, eles vão se arrepender. E não vai ter mais tempo mais. A porta da salvação vai se fechar, como nos dias de Noé. Quando a arca foi fechada, Noé não podia mais, ele não tinha como abrir, porque a porta não foi fechada por ele. Foi Deus que fechou. Não tem para onde correr mais. No meu tempo, quando eu era menino, meu avô foi zelador de igreja, os outros muros, tudo era pichado. Era uma pichação, era uma coisa horrorosa. Mas a igreja não era pichada. Por quê? Porque até os malandros, os traficantes da área, tinham temor de Deus. A igreja não era igual essa igreja aqui. Aqui você tem alarme, você tem cerca elétrica. Não, a igreja lá, a portinha lá, um muro desse tamanhozinho, a porta ficava aberta, meu avô era zelador de igreja. Nunca ninguém roubou um microfone da igreja. O muro da igreja não era pichado. Quando um lá foi se aventurar a pichar o muro, um camarada lá que era um traficante da área falou, se você puxar o muro, você vai limpar com a língua. Porque tinha temor de Deus.
Ninguém fazia. Meu avô, quando passava no meio da rua com a Bíblia, os homens estavam de pistola, fuzis na mão, eles escondiam fuzis, aqueles que estavam fumando, apagavam o cigarro, baixavam a cabeça para poder falar com meu avô. Será que nós encontramos pessoas assim? Por quê? Falta temor de Deus. Até dentro dos crentes, hoje em dia, não tem mais temor de Deus. Eu fui ensinado, irmãos, que quando a gente chegasse na igreja, adentrasse, colocasse a planta dos nossos pés ali na porta, e o irmão estivesse lendo a palavra, era para mim ficar no lado de fora. Esperar terminar de ler a palavra, aí sim, depois eu entrar. Só que hoje não é mais assim, né? Será que Deus mudou ou fomos nós que mudamos? Fomos nós que mudamos. E aí nós ficamos ali, Deus não opera mais milagre hoje. Não tem mais dons espirituais. Por quê? Porque a gente vive uma vida como se a vida não fosse nunca mais acabar. Nós mesmos temos medo de morrer. Se a gente está com dor de cabeça, Jesus, sara minha dor de cabeça. Eu não quero morrer, Jesus, eu não quero morrer. É assim conosco, irmão. Eu também, eu estou no meio também. Você entendeu? E pensar do que passaram os nossos irmãos na igreja primitiva. O camarada levava para o Coliseu e era atacado por animais ferozes. Eram mortos à espada por causa da perseguição. No tempo da igreja em Tessalônica e no tempo de Pedro, a igreja estava sofrendo uma aflição. Principalmente nos dias de João. A igreja foi perseguida, mataram os irmãos, muitos morreram, mas a igreja sobreviveu. Porque quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida da igreja é Deus. Então, hoje nós temos esses sinais, principalmente a apostasia. Muitas pessoas abandonarão a fé apresentada pela Bíblia para seguir ensinamentos falsos. Quantos ensinamentos falsos nós temos nos nossos dias? As pessoas estão se apostatando da fé. Há quem diga que não existe apostasia, que uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu não penso dessa maneira, porque a Bíblia nos diz o contrário. Leia Hebreus capítulo 6, leia 1 Timóteo capítulo 4. A Bíblia nos diz ao contrário. É perigoso, irmãos, eu apostatar da fé se eu não vigiar. Quantos homens de Deus hoje, quantos pastores de renome se apostataram da fé? Eu posso citar vários aqui, se você quiser. Se apostataram da fé, mas dizem que são cristãos. Mas hoje se encurvaram para as ideologias humanas. A Bíblia não é mais suficiente, mas para nós, as Sagradas Escrituras são suficientes. Para nós, Jesus é suficiente. O que é apostasia? É o desvio premeditado da fé. Foram pessoas que foram iluminadas. Foram pessoas que experimentaram de Deus. Em Hebreus vai falar isso. Veja o que está escrito em Hebreus. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível, veja só, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outras vezes renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, estes que se apostataram, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. Veja que eles saíram de dentro de nós, experimentaram a boa palavra de Deus, receberam o Espírito Santo,
foram imersos no corpo de Cristo, que é o batismo com o Espírito, mas se apostataram. E para você se apostatar, você tem que estar no meio. Eu sempre gosto de usar a ilustração do soldado dentro do quartel. Eu já fui militar, eu falo com isso com propriedade. O soldado, quando ele abandona, tem a palavra agora que eu esqueci, quando ele deserta, ele experimentou lá dentro. Ele marchou, ele fez ordem unida, ele pegou o fuzil, atirou com o fuzil, ele passou lá em todas as instruções que o quartel propõe para que seja um soldado de verdade. E aí ele vai e não fala nada para ninguém e vai embora. E aí o quartel tem que fazer carta de diligência. Eu cansei de fazer carta de diligência. O que era isso daí? Você correr atrás do foragido. Era o desertor. Assim mesmo é o apóstata. Ele é um desertor. Ele experimentou, ele esteve no meio de nós. Isso pode acontecer até conosco, irmão, se a gente não vigiar. Ninguém aqui é super crente. Quem quiser ler o livro do Paulo Romero, titulado Super Crentes, leia, que é muito bom. Ou Cristianismo em Crise, também é muito bom também. Então, o apóstata é esse. Nós temos que tomar esse cuidado, para que quando Jesus voltar, não sejamos pegos de surpresa. Irmãos, eu não queria entrar nisso, mas é importante, né? Nós temos algumas teorias sobre a vinda de Jesus. Eu não quero aqui dizer, essa aqui está certa, essa está errada, você entendeu? Eu só estou falando para que a gente tenha isso em mente. Por quê? Porque você pode ser confrontado por alguém e alguém pode te indagar. O fato importante é o quê? Que Jesus vem e ponto final. Jesus vem. A vinda de Jesus é certa, ponto. Não tem o que se discutir. Agora, dentro da Bíblia Sagrada, de alguns textos sacros, alguns mecanismos nos são inferidos para que nós tenhamos estas elucidações, ou estas premissas, que eu vou dizer aqui. Então, nós temos algumas teorias sobre a vinda de Jesus. Não é essa daí, porque isso daí vai falar sobre as 7 dispensações. As 7 dispensações, elas estão ligadas para quem é um dispensacionalista. Tá? Então, o dispensacionalista, ele crê em 7 administrações que Deus, ao longo da história, Deus faz com o seu povo, tanto com o povo de Israel, como também com a igreja. Né? Ela começou lá no Éden, aí está cortado, porque eu esqueci de diminuir o slide, mas no canto de cá, no meu canto direito, há uma palavra aí escrita eternidade passada. E aqui, né, desse canto aqui onde está o amarelinho, né, novo céu e nova terra. Né? Então, o que acontece? Há 7 dispensações dentro do dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma teoria que acredita que Deus, ele trata com o homem a partir de administrações feitas ao longo da história. Então, ela começou no Jardim do Éden, com uma dispensação chamada de inocência. Depois, ela foi para a consciência, nos tempos de Noé. Nos tempos de Jacó, era a promessa que Deus fez com Abraão, com Jacó, com Isaac. Depois, eles entraram no período da lei. Né? A lei foi outorgada por Moisés. Deus concedeu a lei para Moisés. Então, é chamada de tempo da lei, vamos dizer assim. Depois, após a ressurreição de Cristo, nós vivemos nessa dispensação da graça. E após essa dispensação, no dia do arrebatamento da igreja, Jesus arrebata a igreja para os céus. Então aqui vai culminar num período chamado de grande tribulação. Enquanto a igreja está nos céus, na bodas do Cordeiro, aqui está o inferno.
mas não o inferno ainda propriamente dito, que é a grande tribulação. Mas isso aí é as dispensações, e depois terá o milênio, e depois do milênio, a vida eterna lá com Jesus, né? Isso aqui é uma ideia dispensacionalista. O dispensacionalismo, ele não tem muito tempo, no nosso tempo, na nossa era. Ele começou no século XVIII, com uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela teve essas visões de Deus, essas visões de que seria assim, né? E quem sistematizou toda essa doutrina foi um homem chamado John Nelson Darby. Ele sistematizou a ideia dispensacionalista. É uma ideia que tem algumas verdades bíblicas. Eu mesmo não tenho este conceito. O meu conceito é outro, né? Mas eu só estou falando aqui para os irmãos terem uma ideia. É uma ideia. Veja que são teorias. O que importa para nós é Jesus Cristo vem, ponto final. E através dessa ideia dispensacionalista, nasceu então a visão pré-tribulacionista, pré-milenista. O que é isso aí? Qual é essa visão? Essa visão é o seguinte, tem no desenho aí, talvez os irmãos não consigam ver direito, né? Mas Jesus vem secretamente. Jesus vem, arrebata a igreja, leva a igreja para o céu, e aí então culmina na grande tribulação aqui embaixo. E após esses 7 anos de tribulação, Jesus vem com a igreja para instaurar o período do milênio. E no milênio, após os 1000 anos com Cristo governando sobre a terra, o Satanás lá é solto e tal, então ele vem congregando as nações para fazer guerra a Cristo. E no final disso tudo, Jesus, com o assopro da sua boca, elimina lá o dragão, a falsa serpente, então aí desemboca então num reino eterno junto com Cristo. Também é uma ideia dispensacionalista, né? É uma ideia dispensacionalista, onde você tem um arrebatamento parcial, onde você tem uma grande tribulação, onde a igreja não participa dessa grande tribulação, né? Onde dentro desse período aí vai surgir o anticristo. Lembra que nós lemos aqui, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, aliás, de 1 Tessalonicenses, que vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição? É isso, né? Pode passar. É só uma visão, viu, irmãos? É uma visão daquilo que nós temos. Nós temos também uma visão que é chamada de pré-tribulacionismo ou pré-milenismo clássico, que é uma visão mais antiga, onde os pais da igreja, grande parte dos pais da igreja, pensavam assim, né? Como Ambrósio, né? Cipriano e por aí vai. Então, o que é o pré-milenismo clássico? O arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, ele vem depois da grande tribulação. Então, a igreja passa pela grande tribulação. O dispensacionalismo é diferente. Vai dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas aí é a minha pergunta, e se a igreja passar pela grande tribulação? Porque não pode acontecer isso, viu, irmãos? Da gente passar por essa grande tribulação que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. Só que é o seguinte, a igreja vai estar preservada. Vocês lembram no tempo de Faraó, nas pragas do Egito? As pragas assolaram quem? Só os egípcios. E os irmãos lá, os hebreus, não foram assolados. Então Jesus tem o poder de preservar a igreja, mesmo a igreja estando na grande tribulação. Agora, que a igreja vai sofrer perseguição, vai, né? Se você não tem perseguição, irmãos, e a igreja for passar pela grande tribulação, prepare-se, porque você vai ser perseguido. Não tem para onde correr, né? É uma ideia pré-tribulacionista. Talvez, oxalá tivesse mais tempo para poder falar sobre isso, que é um pouco até mais complexo, mas é só para os irmãos terem uma ideia. Pode passar, irmãos. E para a gente finalizar,
tem também o chamado mesotribulacionismo. Essa palavra meso é uma palavra grega, que significa meio. Então o que acontece ali, conforme está na ilustração? Nós temos aí a igreja, que é esse tempo que nós estamos aqui. Aí Jesus vem, arrebata a igreja, veja que tem uma setinha apontando para cima, né? Jesus vem, arrebata a igreja sobe, só que isso vai acontecer quando? No meio da grande tribulação. Por isso que tem aqueles 3,5 ali, depois tem um tracinho, mais 3,5. A igreja vai ter só esses 3 anos e meio de tribulação, e na metade da grande tribulação, Jesus vem, arrebata a igreja, aí vai ter uma grande tribulação com mais intensa, e no final dessa grande tribulação, Jesus vem e instaura o milênio. São perspectivas dentro das visões que nós temos. A visão pré-tribulacionista, a visão mesotribulacionista e a visão pós-tribulacionista. Eu sei que é um pouco confuso, irmãos, talvez os irmãos nunca ouviram falar disso daqui, mas há estudos sobre isso. Depois os irmãos pesquisem mais sobre isso daí, tá bom? Vamos ficar de pé, meus irmãos, finalizar. Aí os irmãos perguntam, tá bom, irmão Marcos, então o que você pensa disso daí? A igreja vai passar pela grande tribulação. E que o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus é um evento único. Jesus vem, arrebata a igreja, todo olho vai ver ele, todo olho o verá, conforme está escrito nas Escrituras. Então, e isso depois da grande tribulação. Então a igreja, para mim, vai passar pela grande tribulação. E eu oro a Deus todo dia para que eu esteja preparado. Porque não vai ser fácil, irmão. Se a gente acha que agora não está sendo fácil, imagine nesse período. Que Jesus mesmo falou para nós que esse período chegaria. Em Mateus 24, depois quem quiser ler Mateus 24 e Mateus 25, pode ler à vontade. E aí você vai tirar suas conclusões. Tá bom? Vamos orar então a Deus, agradecer aos irmãos por esse tempo aqui. Perdoe aí quanto ao horário. Que Deus fale em nossos corações. E o objetivo nosso é que nós possamos viver uma vida autêntica diante de Jesus, porque Ele é suficiente para nós. Porque foi Ele que conquistou a nossa salvação. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Nós não fizemos absolutamente nada para que a salvação chegasse até nós. Foi por amor que Ele tem por nós, que nós hoje estamos aqui. E vamos ser salvos, vamos ser glorificados, porque Ele é misericordioso. Não é porque a minha boa obra, pela minha boa obra eu vou alcançar a salvação. Não. Eu sou um salvo, eu pratico as boas obras porque eu sou um salvo. Mas eu não pratico as boas obras para ser salvo. É o contrário. Né? Então vamos orar a Deus e agradecer a Deus por esse dia. Senhor Deus, Pai, te louvamos e engrandecemos o Teu nome por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para adorarmos o Teu nome, para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu sei que nós não entendemos, ó Pai, não sabemos o que ocorrerá no futuro. E não esse é o intuito nosso de saber a data, o dia que o Senhor vem. Mas o intuito nosso, Senhor, é de estarmos preparados. O intuito nosso é de estarmos convictos da nossa salvação. Esta tão grande salvação que o Senhor efetuou por nós quando o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário. Morreu em prol dos nossos pecados. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor nos sustente na Tua presença. Aqueles que estão aqui, Senhor, não saia fora da Tua presença. Deus, nos livre, Senhor, de apostatarmos contra Ti, Senhor. Nos livre, Senhor, de nos desviarmos da fé que nos foi entregue através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, nos santifica a cada dia, Pai. Que possamos cultivar o fruto do Teu Espírito Santo. Que possamos viver uma vida, Senhor, que Te agrade. Uma vida, Senhor, dentro da Tua vontade, Pai. Ilumina o nosso coração. Senhor, não permita, Senhor, que o pecado assole o nosso coração de tal forma, Senhor, que já não temos mais forças para pedir perdão ao Senhor.
Mas eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados. Todos os dias nós pecamos, meu Pai. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus, que foi suficiente para propiciar uma tão grande salvação que o Senhor fez para nós. Deus Santo, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, Senhor, que esta palavra que foi dita aqui, Pai, entre dentro do coração de todos nós, e que possamos ter a certeza que a tua volta se aproxima, e no dia que o Senhor vier, estejamos com o coração alegre, alegres, ó Pai, porque estaremos para sempre com o Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, e tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.